você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. E eu quero contar com a sua preciosa atenção, reverência diante da palavra de Deus que será transmitida. Vamos lá? Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém, queridos? Maravilhoso texto da palavra de Deus. E eu quero pensar com os irmãos sobre as crianças e o reino de Deus. A gente canta um hino e ele começa e termina assim: como será o futuro? Como será o futuro do nosso país? A perspectiva, irmão, é preocupante. E eu vou mais, assusta, irmão. De tantas preocupações que nós temos, eu quero destacar uma hoje. Como será o futuro? E espera. O que elas vão esperar é preocupante, irmão. Se a nossa esperança não estiver em que está o rumo que o tendo. Queridos, a gente tem que olhar para o profeta Jeremias, ler, coloca a boca no... Talvez a gente está olhando, repito, uma perspectiva sombria, mas vamos dobrar nosso e guardar, irmãos, ainda podemos. Este texto, Jesus estava caminhando para Jerusalém, e é interessante, você conhece esse texto? Jesus encontrou tempo na sua agenda cheia para parar, até com a revolta, de uma certa forma, dos discípulos que tentavam impedir. Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso, tá? Ele para, ele dá atenção, ele abraça, ele impõe as mãos e abençoa. E isso não foi feito assim. E a ideia que tenho aqui, irmão, do texto, que ele toma as crianças nos braços, eu não sei quantas crianças, vamos supor que tivessem 10 crianças ali. A ideia que a gente tem é que Jesus pegou cada uma, impôs as mãos. Isso levou tempo, ele parou, ele deu atenção. Por isso eu quero pensar com os irmãos sobre o reino de Deus e as crianças. Tirando 3 lições desse texto aí, deixa a Bíblia aberta, queridos. Primeira coisa que eu quero destacar: no reino de Deus, as crianças são amadas. A parte A do verso 13, então trouxeram algumas a Jesus para que as abençoasse. O verso 16, então tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, no reino de Deus há espaço para as, porque elas são valorizadas, elas são amadas, irmãos, porque elas são filhos da promessa, herança do Senhor, alvos do amor de Deus. Jesus nos dá um baita exemplo de amor às crianças. Queridos, assim, se você imaginar Jesus caminhando para Jerusalém e de repente vêm os pais trazendo as crianças, sabe, é interessante Jesus parar aquela comitiva toda, os discípulos cercando, achando que estavam fazendo boa coisa. Porque Jesus ama as crianças. No reino de Deus, as crianças são valorizadas, são amadas, são respeitadas, não são marginalizadas. Os discípulos acharam que Jesus não tinha tempo, que Jesus tinha coisa mais importante para fazer. Irmãos, isso fere nosso corpo. Será que eles pensaram, elas vão atrapalhar o mestre? Pelo contrário, Jesus parar
gastar tempo considerável com aquelas crianças ali, tomando cada uma delas nos braços, impondo as mãos sobre cada uma delas e as abençoando. Prioridade. As crianças precisam ter prioridade. Elas são muito importantes. E isso tem que acontecer não só na igreja. Eu vou dar alguns dados para os irmãos. Segundo o IBGE, em 2023, há 55,6 milhões de crianças de 0 a 14. A cada hora, 18 crianças a cada 12 crianças estão sofrendo agressões nesse exato minuto. 12. Há 1 milhão de abortos clandestinos a cada ano. Crianças, 400 mil adolescentes, meninas engravidam. Todos os dias, várias crianças raptadas. Somem, como um passe de mão. Cadê? Ninguém sabe. Milhões de crianças estão sendo usadas no tráfico, irmãos. A cada ano aumenta o número de crianças no tráfico de drogas, e a cada ano diminui a idade de crianças sendo usadas. Todos os dias, crianças são traficadas, vendidas. Segundo a FUNAI, irmãos, anticídio, a própria FUNAI fala que há dezenas de tribos, de povos indígenas. Por exemplo, se nasce tribos que pensam assim, uma alma é do bem e outra alma é do mal. Qual é do bem, qual é do mal? Como não sabem, as duas. Alguma deficiência física ou mental, uma criança nasce simplesmente assim. Mães solteiras, esses filhos. Como eles fazem isso? As crianças são enterradas vivas, são queimadas, sufocadas ou abandonadas, aqueles bebês, para serem comidos pelos animais. Queridos, isso está acontecendo na Amazônia. De vez em quando a gente está falando aqui, está indo lá, né? E a gente vê, irmãos, sabe que some, crianças são usadas, abusadas, para um barco com turistas, e os pais levam de comida. Nós vimos, numa dessas viagens, o barco parou. Quando ele parou na comunidade, a gente, os marinheiros ficam lá pegando, amarrando o barco, vendo e tal, preparando a saída do pessoal, enfim. E nós vimos, talvez, se banhando. Ela não sabia que barco era aquele, que era um barco diferente. Quer dizer, e o pessoal falou, é muito difícil. No sertão não é diferente, irmãos. É a troco de comida de R$10, 5, os pais estão fazendo há alguns anos, no sertão, não sei quantos lembram, Marcos Matos. Ele trouxe uma menina, que ele adotou. A menina foi encontrada no lixo. E ele procurou saber dos pais para adotar, fazendo o negócio certinho. E a avó, sabe o que ela pediu? 1 quilo de carne. Ele contou aqui, a menina estava aqui. É uma realidade muito triste do nosso Brasil, irmão. Não está longe, não, nos grandes centros. O que estão fazendo, irmãos? De forma diferente. Ontem eu vi uma reportagem em São Paulo, no interior de São Paulo. Um pai levando com sua bicicleta uma menina, a filha de 11 anos, levando para ser abusada por... Isso acontecia várias vezes. Os vizinhos perceberam. Ele ia lá, deixava a criança, depois voltava com a bicicleta, e a câmera que tinha na rua pegou. Os vizinhos se reuniram, falaram, isso não pode continuar acontecendo. Aí chamaram a polícia e tal, enfim. Mas olha, irmãos, isso não é pai. Os abrigos, os orfanatos, irmãos, lá nos abrigos, nós ouvimos aqui, tinham que vigiar as crianças nos abrigos pedófilos, que estavam na mesma situação lá. Irmãos, quantas crianças usadas na prostituição? Autoridades, gente importante, romper a vida. Ficamos sabendo de bebês, que isso é muito revoltante. Dentro de casa,
onde as crianças sofrem mais abuso? Dentro de casa. Pai, padrasto, e vai por aí. Dentro, nosso país é campeão, o maior país do mundo em produção de imagens pornográficas de bebês. Campeão. Ai, irmã, muito triste isso. Há crianças que são sacrificadas a demônios em rituais satânicos. Nossas crianças são ameaçadas por essa ideologia do inferno que veio do coração do diabo, lá do quinto dos infernos. Não sei se tem quinto lá, acho que é o primeiro. Ideologia de gênero. Foi uma professora aqui, que acho que falou com Rosângela, que chamou uma menina na escola, né, de princesa. Foi chamada pela diretoria, porque os pais reclamaram, foram lá na diretoria reclamar, porque não podia chamar a filha de princesa, porque ela não tinha definido o sexo dela. Isso está acontecendo aqui, irmãos, ao nosso redor. Quando crescer vai definir se é menino, se é menina. Se é menino e menina ao mesmo tempo. Se é uma hora é menino, se uma hora é menina. Se um momento veste roupa de menina, outro momento veste roupa de menino. Que isso? Nasci no corpo errado. Que isso? Não existe isso. Mas, quantas autoridades apoiam, acha bonito. O diabo veio, irmãos, para roubar, matar e destruir. As crianças estão sendo doutrinadas, aliciadas, sabe aonde? Dentro das escolas. E a cartilha para ir. Não me interessa o seu partido político. Não me interessa quem você gosta, de quem você gosta. Me interessa se você defende o Evangelho. Se você é a favor do que a Bíblia diz. Não do que as pessoas estão dizendo. Não pelas leis que estão sendo aprovadas. Você é a favor da Bíblia? Da palavra de Deus? Não coloque seu partido, suas ideias políticas acima da palavra de Deus. Ou você não é crente, ou você não é um servo ou uma serva. Você tem que definir. Nós temos que colocar acima de tudo a palavra do Senhor. Amar e temer a Deus. Defender o verdadeiro Evangelho. Preservar os princípios cristãos. Defender a família tradicional. Não existe casamento de homem com homem. Não existe casamento de mulher com mulher. Isso não é família. E a gente está sendo tentado a acostumar-se com isso, a se ajustar, porque tem pregadores que estão defendendo isso, tem líderes religiosos defendendo isso. De repente é assim mesmo. O que é comum não é normal. Pode se tornar comum, mas não é normal. Isso é anormal. E tem um pregador que diz assim: Jesus nunca falou sobre isso, homossexualismo. Nunca falou? Jesus disse assim: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá. Então Jesus não falou? Admite homem com homem, mulher com mulher. É homem e mulher, macho e fêmea. É isso que a Bíblia ensina. O resto é procedência maligna. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ele quer destruir os alicerces da família. Ele quer perverter as crianças. Ele quer abalar a fé. Ele quer acabar os princípios bíblicos. E ele, irmãos, todas as áreas. Para minha surpresa, no Maracanã, onde tem adultos e crianças, além da jogatina, da propaganda das jogatinas, bete não sei o que, betano, e bete para lá, bete para cá, e tem até diabetes, propaganda de um site pornográfico, estampado ali na beirada do campo, para todo mundo ver na filmagem. E eu não vou falar o nome porque para ninguém ir olhar. De prostituição. Site de prostituição. As crianças estão vendo. Agora imagina
um junior que tem celular. Olha que propaganda, que é aquilo ali? Está lá. Queridos, o triste é que há cristãos que às vezes apoiam. Ou estão cegos, estão entorpecidos e começam a se conformar. Não podemos no reino de Deus. Segundo o ensino que eu tiro aqui, irmãos, no texto aqui, no reino de Deus, as crianças são recebidas, e muito bem recebidas. Verso 14, Jesus, porém, vendo isto, que os discípulos estavam tentando, indignou-se, disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais, os pequeninos, é o reino de Deus. Duas verdades aqui. Primeira, devemos levar nossas crianças a Cristo. Devemos levar nossas crianças. Jesus diz, deixe que os pequeninos venham a mim. Os pais estavam levando. A missão principal de pai e mãe é levar. Provérbios 22:6, que você conhece de cor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É pai, mãe e filhos trilhando no caminho de Deus, no caminho que é Jesus. Meu irmão, você tem que ser exemplo, os filhos. Os filhos estão olhando para você. Os filhos estão olhando o que vocês fazem. Filhos, olha, imitam os pais. É mais do que pesquisa. O ambiente do lar, que passa dentro de uma casa, pode preparar-se para um futuro feliz. O caráter dos nossos filhos são forjados dentro. Não basta dizer, é apontar, só apontar o caminho. É preciso, mais tarde, eles quiserem se desviar, a realidade é deles, eles vão ter que escolher. E às vezes, a gente sabe disso, que escolhem ir para o mundo. Enquanto estão com você, nunca diga mais tarde. Nunca diga quando eles crescerem. Nunca diga quando eu tiver tempo, porque poderá ser tarde. Quando as pessoas acordam, já é tarde. Então, desde cedo, a criança precisa. E você, nós, pais, meu tempo já passou, agora é só avô, só pego a parte boa, graças a Deus. A parte trabalhosa é com os pais. A gente só desvia os netos, minha filha? Não, ainda também não. Desvia, não sei de dar tudo, Tem um quadro que diz assim, na casa da vovó, é triste, a vovó, eu vou te contar. Aí diz assim, foi criado por vó, lá, está vendo? Criado por vó. Irmãos, a gente ensina nossos filhos o dever de tomar banho. Chegou lá da rua. Hoje não tem mais isso. Antigamente jogava bola na rua. Só os mais antigos, jogavam bola na rua. Hoje não pode jogar mais bola na rua. Hoje não dá mais, irmãos. Está na rua porque é perigoso. Aí vinha todo lameado, todo sujo. Vai tomar banho, vai esfregar a bucha. Mas bucha de fato, de verdade. Sabe? Quem conhece bucha aqui? Alguns conhecem. Não tem coisa melhor para limpar, para lavar as crianças. Tem umas desse tamanho assim, não é? Que lava até as costas assim, Ensina a tomar banho, a se esfregar, a tomar remédio. Tem que ir ao médico? Vamos ao médico. Tem que colher sangue. Ai, Jesus. Aí o pai segura a mãe, o filho chora de um lado, a mãe chora do outro. Mas tem que colher sangue para fazer o exame. Não quero ir para a escola hoje. Vai para a escola sim. Que negócio é esse? Eu estou com vontade, mamãe. Aí chega no domingo, não quero ir para a igreja. Não quer não, meu filho. Tá bom, então. Está cansadinho, Ficou no aniversário até tarde ontem, no sábado, Então dorme até mais tarde, meu filhinho. Minha filhinha, dorme até mais tarde, não tem problema não. Mamãe fica com você, papai fica com você. É assim? Não pode. É dia do Senhor. Nós vamos para a igreja. Nós vamos para a escola bíblica dominical. Não tem passeio no domingo. Não tem festa no domingo. Eu respeito aquelas pessoas que, esporadicamente fazem. Não estou criticando essa questão não. Mas ao mesmo tempo estou. No domingo não é para isso, irmãos. O domingo não é para isso. A gente critica os adventistas porque no sábado eles não fazem nada. Na sexta-feira, de noitinha, até o domingo de noitinha.
Não fazem nada, nem comida fazem. E a gente, que absurdo! Mas no dia do Shabat, o nosso Shabat, na nova aliança, a gente relaxa e fica cedendo. Sabe aquele pai, desculpa, meu, banana, que não toma atitude? Não, aqui é assim, a liderança espiritual é assim. E não tem conversa, não tem negociação. A criança tem que aprender, irmão. Quando crescer vai dizer, não, quando crescer e tiver a vida dele, ele decide. Mas enquanto estiver aqui, vai ser assim, firmeza. Mas tem que dar exemplo, irmãos. Tem que dar exemplo. Não é só falar, não. É fazer. Não é, queridos? As crianças aprendem a valorizar a igreja ou não, com a atitude dos pais. A igreja tem importância? Eles estão vendo o valor que os pais dão. A fidelidade a Deus. O valor da EBD. Eu criei meu filho no Evangelho. Qual Evangelho? Me perdoe, irmão. Há casos e casos, tá? Por favor, não estou generalizando. Mas a pessoa, criei no Evangelho. Criou no Evangelho? Verdadeiro. Criou mesmo? Liderança. É assim temos o dever. O outro ensino aqui, nessa parte ainda, não podemos impedir as crianças de irem a Cristo. Tá? E aí o versículo 14 termina assim, não os impeçam. Termina não, continua. Não os impeçam. E aqui, irmãos, o texto diz que Jesus ficou indignado. Indignado. Sabe o que é uma pessoa indignada? E aqui a palavra que o texto usa é uma forte emoção. É tipo uma revolta. Jesus ficou furioso. Ele ficou aborrecido. Ele ficou zangado, irmãos. É a única vez que Jesus fica zangado assim com os discípulos. A única vez. Quando eles tentam impedir as crianças de ir, Jesus fica indignado. E às vezes, irmãos, muitos pais impedem as crianças de irem a Cristo, em vez de abri-la, eu digo até as igrejas. Criam barreiras e não pontes. Quantas crianças especiais são bem recebidas, são bem tratadas, são acolhidas, precisam de uma... Mas às vezes a gente fica, qualquer coisinha... Eu não sei se eu já falei aqui, eu fui pregar na igreja em Teresópolis, uma vez, acho que é Barra do Imbuí, pastor Arnaud, uma igreja, lá em Teresópolis, irmãos. Eu não sabia, e ninguém me preparou, tinha uma criança que de vez em quando dava um grito muito alto. No início eu me assustei, falei, que Jesus amado, o que é isso? Daqui a pouquinho, um menino, né, um rapazinho, outro grito assim, mas os irmãos estavam assim tranquilos, sabe? Então, o problema aqui sou eu aqui não estou acostumado, não. Mas a igreja estava com aquele menino. Irmãos, é lógico, a gente tem que tomar nossos cuidados, precauções, tal. Essas crianças precisam estar no nosso meio, irmão. É lá fora que eles vão receber atenção maior? É dentro da igreja, a gente precisa se preparar. E nós temos uma equipe aqui, né? De vez em quando aparece a propaganda aqui, como é que é o nome? Abrace, que as irmãs estão aí, não sei se tem meninos, homens também, que ficam atentas para atender da melhor forma possível esses pais e essas crianças. Agora, irmãos, realmente tem pais que criam barreira para as crianças chegarem a Jesus. Quando é que os pais criam barreira? Primeiro, quando não ensinam a palavra de Deus. Quando não ensinam. A palavra de Deus vai fazer a grande diferença na vida dos nossos filhos. Se há algo que Deus abençoa e usa, é a sua. E aí, né? Da Isa, Eva, cadê Daí? É esse tesouro que vimos de manhã. É esse tesouro. Vamos encontrar esse tesouro. Que tesouro? Ler a palavra, meditar, memorizar, obedecer. Não tem tesouro mais. A vida de Timóteo. O que fez diferença no ensino da palavra desde pequenininho? E olha que o pai... Nós criamos barreiras
quando o evangelho não é vivido dentro de casa. Isto é, quando os pai e mãe não são exemplos, cria barreira. Quando a imagem de pai e de mãe não é referencial para os filhos. Não é referencial. Como é bonito, né? Quando o menino diz assim, eu quero ser igual ao meu. E a menina diz assim, eu quero casar com um homem igual, parecido com meu pai. Referência, a referência de mãe também. Mas hoje eu quero bater nessa tecla, na sua cabecinha, pai. Você tem que, sabe por quê? Porque você sendo referencial, isso vai facilitar o relacionamento do seu filho até com Deus. Então, ser bom exemplo dentro de casa, uma imagem positiva. Então, o evangelho tem que ser vivido dentro de casa. A igreja precisa ser importante. Os próprios pais, às vezes, criam barreira. Eu já ouvi de pais aqui, que o dia que não falaram que não iam à igreja, a criança ficou chorando em casa. Chorando. Porque queria vir para a igreja. Hoje não. Tem que ver os pais falando. Então, queridos, é importante ensinar envolvimento na igreja. Outra coisa, disciplina. Olha, você pode se tornar um estorvo na sua casa, uma barreira, e não disciplina seus filhos. Criancice é uma coisa de criança é uma coisa, desobediência é outra. Uma criança desobediente, ela precisa ser disciplinada. E aí é você que tem que ver como vai disciplinar seu filho, sua filha. A Bíblia fala de vara, você sabe disso. E eu preciso ler pelo menos um versículo, um só. Tem tantos. Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança. Vamos falar juntos esse versículo. Vamos lá. A tolice, mas não sou eu que estou dizendo não, irmãos. É a Bíblia. A vara cantou várias vezes lá em casa. Cantou. Pode perguntar aos dois. Timóteo está viajando, mas Davi está aí. Pode perguntar. A vara cantou, irmão. Com Davi, castigo não funcionava. Aliás, castigo que funcionava. Vara não funcionava. Bate logo, mãe. Bate logo. Quero me ver livre. O pai, bate logo. Dá uma varada logo. Mas Timóteo corria da vara. Você que tem que ver, irmão, como vai disciplinar seus filhos, de acordo com a personalidade deles. Disciplina, repito, criancice é uma coisa. Outra coisa, violência. A Bíblia não aprova violência, espancamento, em lugar nenhum. A Bíblia fala de disciplinar, discipular. Essa é a ideia, tá? Então, é importante você entender isso. Criancice é uma coisa, desobediência é outra. Desobediência precisa ser disciplinada. É impor limites, isso pode, isso não. Não pode. Algumas coisas você pode até negociar, às vezes, dependendo da situação. Mas tem outras, inegociáveis. E quando disciplinar, dizer por que está disciplinando. Porque os filhos ficam aborrecidos quando eles levam varados e não sabem por quê. Diga por que eles estão sendo disciplinados. Em casa você vai ver. Já contei a história aqui de um pastor que estava pregando. Não foi pastor não, desculpa. O pastor estava pregando e um pai estava assim no primeiro banco. E tinha um filho lá atrás com a patotinha dele. E na hora do culto. E o pai, aí ele parava. Daqui a pouquinho, várias vezes o pai olhou. Porque antigamente, irmãos, era só olhar. É ou não é? Antigamente era só olhar. Não falava nada. Meus irmãos. Olhou, acabou. Tá? Hoje, 1, 2, 3, ou então 2,5, 2,75. Aí, o pai levantou-se, e todo mundo estava percebendo, na altura do campeonato, né? Ele levantou, foi até ali, mais ou menos, onde a criança estava, pegou o menino, botou assim, e foi. O menino já sabia o que ia acontecer. Aí o menino levantou a cabeça,
Irmãos, orem por mim. Porque sabia que a vara ia cantar. Entendeu? Então, irmãos, disciplina. Fale a verdade. Quando prometer, cumpra. Tem gente que fala depois, deixa para lá. Irmãos, a disciplina dói primeiro nos pais. E eu vou dizer, dói mais nos pais, né? Pai e mãe. Mas é importante exercer, mesmo que doa. Tá? Então, Hebreus 12, não precisa pegar não, versículo 14, 4 a 12, fala da disciplina de Deus. E diz uma coisa, Deus nos disciplina, sabe por quê? Porque Ele nos ama, nós somos filhos. Quem não disciplina seus filhos não os ama. A pior coisa que pode acontecer com uma criança é ela ser deixada à própria sorte. Criança precisa de direção, limites, é muito importante. Por último, eu já estou em cima aí no reino de Deus, as crianças nos servem de exemplo. Olha só que coisa maravilhosa. Verso 15. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha só o que Jesus disse. As crianças nos servem de exemplo, de um modelo. O reino de Deus é das crianças. As crianças pertencem ao reino de Deus. Jesus não está dizendo que nós devemos ser infantis. Jesus fala de pureza, a pureza da criança, a humildade da criança, a confiança que ela tem, a entrega que ela tem, a sinceridade. Jesus está falando disso, espontaneidade. Jesus está falando dessas coisas. Quando Jesus entra em Jerusalém, Hosanas, Hosanas, ao filho de Davi. Você sabe que muitos daqueles adultos cantaram Hosanas, Hosanas, colocaram as folhas, né? Palhas para Jesus passar, né? O pessoal tem ramos, né? A Igreja Católica faz domingo de ramos, né? E tal. Aqueles que estavam dizendo hosanas foram aqueles que pediram a crucificação. Mas antes, as crianças estavam cantando e os escribas e fariseus, sacerdotes, Jesus, aí o que Jesus diz? O perfeito louvor vem das... Olha o que Jesus diz. Da boca vem o... Então, vamos seguir o exemplo das crianças, vamos ser humildes, reconhecer nossos pecados, vamos crer em Deus, sem reservas, sem dúvidas, vamos nos lançar nos braços do Pai, como uma criança faz, pela fé e dependência de Deus. E Jesus tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoar. Jesus quer fazer isso hoje, irmão. Abençoar, Ele quer nos tomar filho nos braços, Ele quer impor as mãos sobre os filhos, Ele quer abençoar nossos filhos. Quando um filho se mata, ele procura pai, papai, mamãe, me cortei, fiz as coisas assim. Quando estão com medo, eles vão para perto dos pais. Pode estar aquela noite trevosa e tempestade, relâmpago, mas se com o pai e a mãe, a criança se sente segura. Ela pode atravessar a rua mais movimentada e perigosa, mas se estiver segurando na mão do papai, ela nem olha os carros. Por quê? É isso que nós vamos fazer, irmã. Não ir com incredulidade, com dúvida, e de todo o coração toda pureza. Vá a Jesus com seus filhos. Ele ama você, Ele sara as feridas, Ele perdoa os nossos, Ele transforma da vida abundante e eterna. Vá com, não diz que vai, até Jesus, siga Jesus. Lembre-se, no reino de Deus as crianças são amadas, são bem recebidas e elas nos servem de exemplo. Você quando abre a Bíblia e vê os evangelhos, você vê muitas crianças que foram atacadas pelas crianças. Jesus as libertou, Jesus as curou, salvou e ressuscitou.